Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês em mais um Sanofi Lab, uma iniciativa tão bacana que é organizada pelo nosso time para que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre doenças raras e como a gente pode, como sociedade civil, como indústria, dentro do nosso país, fazer a diferença na vida dos pacientes que mais precisam do nosso apoio. Hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre a doença de Fabry, um tema tão importante que é tão caro para nós da Sanofi. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Rafael Prado, eu sou diretor-geral da Sanofi no Brasil e tenho muito orgulho de estar aqui no nosso escritório com o nosso time maravilhoso, com uma série de visitantes que vieram contribuir e abrilhantar ainda mais a discussão que nós teremos em seguir. Voltando um pouquinho à doença de Fabry, né, a gente vive um momento especial dentro da companhia, porque a gente acabou de completar 20 anos da aprovação regulatória de Fabrazyme, que é um medicamento voltado ao tratamento para a doença de Fabry. E a gente tem hoje uma situação muito especial, que é a consulta pública que foi aberta pela Conitec, que trata do tema da incorporação do Fabrazyme, da betalgasidase, pelo governo federal, pelo SUS. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre política pública, sobre a nossa responsabilidade como cidadãos, os nossos direitos, como que a gente pode contribuir com essa discussão, que é uma discussão tão importante para a sociedade como um todo e para os pacientes que têm a doença de Fabry. Então, para mim, novamente, é um orgulho estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a presença dos nossos visitantes que vieram até aqui para poder compartilhar um pouquinho da experiência que eles têm em relação à doença, em relação ao manejo do paciente, em relação a como nós podemos fazer valer os nossos direitos e realmente contribuir para que o diálogo aconteça com qualidade, da melhor forma possível, em benefício da sociedade civil como um todo. Eu vou passar a palavra para o Bernardo Soares. Bernardo é diretor médico da Sanofi no Brasil, para que ele possa dar as boas-vindas e iniciar a discussão. Muito obrigado. Bernardo. Obrigado, Rafa. Boa tarde a todos que estão aqui na sala, os que estão conectados. O Sanofi Lab é uma iniciativa interessante justamente porque abria as portas da Sanofi para a comunidade, né? E a gente está falando de comunidade, não só a comunidade médica, de profissionais de saúde, com quem a gente acaba falando mais vezes, mas a gente está querendo falar com os cuidadores, com os pacientes, com os familiares, com toda a sociedade, né? Que potencialmente pode sofrer uma dessas doenças que a gente acaba trazendo nesses fóruns aqui. Isso é uma inovação, né? A gente, como indústria farmacêutica, é uma área muito regulada, a gente acaba falando realmente o que a gente pode falar está escrito em regras, então a gente, às vezes, fica muito fechado. E o Sanofi Lab abrir as portas, isso é muito legal. E hoje tem um sabor especial, porque a gente vai falar de doença de Fabry, né? E a doença de Fabry é uma doença rara, e as doenças raras estão no DNA da Sanofi, né? A Sanofi, numa das suas unidades de negócio, começou a desenvolver as medicações para doenças raras alguns anos atrás, onde não existia nenhum tratamento, né? Porque é justamente isso, é doença rara, né? Poucas pessoas. E aí se demonstrou esse interesse, então, em começar a investigar, fazer pesquisa, estudar e achar tratamentos para essas doenças lisossomais, doenças genéticas, que afetam algumas pessoas, mas que têm um impacto enorme. E a gente vai falar sobre Fabry, que é uma dessas doenças. E é muito importante, de novo, como o Rafael falou, momento super importante. Assim, existem medicações disponíveis no mercado, muitas pessoas não são diagnosticadas corretamente, muitas pessoas não recebem o tratamento adequado. A gente trabalha muito próximo, então a Sanofi, nós todos da comunidade Sanofi, trabalhamos muito próximo, né, dessa realidade. E o Sanofi Lab é um evento educativo, para a gente conversar, para a gente desafiar, para a gente pensar um pouco diferente como a gente melhora, então, a vida, a qualidade de vida, o acesso aos tratamentos, o acesso ao diagnóstico. E aí, para mim, é um prazer muito grande, então, contar com a presença de 3 convidados. Que vão me acompanhar aqui na mesa, e aí a gente vai fazer uma mesa não, né? A gente está aqui no...
numa arquibancada, mas a gente vai ter um bate-papo bem informal, mas eu acho super, super relevante. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o Vinícius Romero. Vinícius, por favor. O Vinícius é jornalista e diretor de novos formatos na Futuro da Saúde. Pode sentar, cara. Escolhe o teu lugar. Ele trabalha muito falando sobre isso, assim, informação e reflexão sobre saúde nos aspectos mais amplos, né, dentro do Futuro da Saúde. Esse é um evento, de novo, que eu falei que ele está aberto nas redes sociais da Sanofi e do Futuro da Saúde também, né? Mas tem mais aí os colegas que talvez. Isso, tem acho que outras redes que estão abertas também. Bom, logo a seguir eu gostaria de chamar a Adriana Coronetti. Adriana, por favor, bem-vinda. A Adriana é minha conterrânea lá do Rio Grande do Sul, né? Ela é presidente da Associação Gaúcha de Fabry e ela tem 12 familiares com a doença, né? Então, eu acho que ela tem uma história super interessante para nos contar. E, por fim, não menos importante, ou talvez mais importante, nós temos o Vinícius Martins, que convive com a doença de Fabry, foi diagnosticado durante a infância e vai nos contar um pouquinho como é que é a jornada dele com esse diagnóstico. Vinícius, por favor. Você ficou com o pódio ali, cara. Você não quer sentar ali? Que aí eu fico, acho que mais um cantinho aqui, mais fácil. Bom, começando a gente falar sobre esse tema importante, eu queria começar com o Vinícius Martins, né, para que você nos contasse, então, dessa perspectiva dos pacientes, né? Nos conta um pouquinho como é que é essa jornada, então, da doença de Fabry, o que é essa doença de Fabry, o que realmente a gente busca com o tratamento da doença, né? Boa tarde. Queria agradecer primeiramente a Sanofi, a Adriana, Vinícius. É sempre uma... Na verdade, hoje é um dia histórico até para mim. Ver empresas, ver pessoas interessadas pela doença é raro. Assim como a doença é rara, é mais raro ainda ver pessoas iniciativas para o conhecimento e para a divulgação de uma causa que também é muito importante, tá? A doença de Fabry ela é causada pelo acúmulo de gorduras, né, nos tecidos, nos vasos sanguíneos, pela falta de uma enzima chamada alfa-galactosidase, né? E a gente acaba fazendo essa terapia de reposição enzimática e por conta de ter essa falta de enzima, alguns órgãos são comprometidos, né? Coração, rim, fígado, sistema nervoso, pulmão e toda a parte orgânica aí do ser humano. Então, primeiramente, eu sou filho da minha mãe, né? Tenho uma irmã gêmea também, que ela não está aqui agora, mas ela tem a doença, minha mãe tem uma doença. O diagnóstico foi feito... meu tio, quando eu tinha 13 anos, ele teve um problema no rim, né? Então ele fez uma cirurgia que não adiantou para nada. Mas aí, felizmente, teve um médico que acabou desconfiando de alguns sintomas, e desses sintomas foi feita toda... ele falou, poxa, você pode ter Fabry. E aí constatou que ele tinha Fabry, e eu já, logo desde a infância, sempre passando muito mal, sempre com muita dor, só que aí a gente vai em médico, então você tem isso, você tem aquilo, e nunca chegando ao próprio diagnóstico. E quando ele descobriu... Minha mãe já estava lendo no computador, batendo alguns sintomas, falou, puxa, eu tenho. E aí fez toda a questão da árvore genealógica e a gente descobriu a doença, que foi um baque grande, né? Sempre foi um cara muito aventureiro, sempre foi um cara meio querendo viajar ao mundo, e aí se descobre uma doença, tem que fazer uma terapia a cada 15 dias, né? Mas isso não me impediu de viver uma vida, né? Sempre de buscar uma qualidade de vida. Você falou do medicamento, eu sou muito grato pela Sanofi por poder disponibilizar um tratamento para a gente. Mas fui formado em produção audiovisual, sou músico, tudo que envolve frente e atrás das câmeras, gosto muito. Música no geral, então, ano passado eu estava produzindo alguns podcasts,
né? Fiz parceria com o Serginho Malandro, conheci o Vilela do Inteligência Limitada. Hoje eu trabalho num bar fazendo marketing, mas também dando algumas entrevistas chamado Manifesto Bar. Então, sábado eu pude conhecer o Rich Ramone, baterista do Ramones. Então, assim, sempre tive a oportunidade de poder estudar, poder me envolver nesse mundo de comunicação, para também com o intuito de chegar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, estudar, chegar a ir para trás das câmeras, para um dia poder ir para frente das câmeras, poder falar e servir de uma certa inspiração para as pessoas. Então, acho que um pouquinho disso e a gente vai trocando papo aí. Perfeito. Acho que é super interessante você contar, né, de como é demorado esse diagnóstico, né? Tem uma das questões muito importantes que dessas doenças genéticas, que é a pesquisa da família, né? Porque muitas vezes as pessoas recebem um diagnóstico e ficam parados ali. E é super, super importante fazer essa que a gente chama de uma triagem familiar, né, para diagnosticar o mais precoce possível e, se é diagnosticado, fazer o tratamento, prevenção ou o que o médico realmente recomendar. Você contou disso de uma forma bem clara. E aí eu vou passar para o Vinícius Romero, então. Vinícius, assim, eu queria que você nos contasse um pouquinho do futuro da saúde, né? O que o futuro da saúde faz? Como a gente discute saúde, política de saúde? Como esse posicionamento, qual é a expectativa da futuro da saúde em mudar, né, o posicionamento das pessoas no país, que a gente seja um pouquinho mais ativo, com uma voz mais ativa, né? Obrigado de novo, prazer estar aqui com vocês. Hoje tá cheio de Vinícius aqui, né? Então tá fácil aí, né? Bom, o Futuro da Saúde nasceu em 2020, né? E nasceu por causa desse olhar, dessa demanda, assim. A gente entendia que a saúde como um todo precisava de um espaço para ter uma análise mais profunda, né? A gente sentia que muitas das coisas da saúde ficavam num nível superficial. Então, o Futuro nasceu justamente para estar nesse lugar, né? De fomentar, fazer análises profundas da saúde, com contexto, mostrando o que está acontecendo e para onde nós vamos, né? Eu brinco com o pessoal que você nunca vai ver no Futuro da Saúde uma receita de suco detox, né? Não é isso que a gente fala, mas a gente fala justamente quais são os desafios da saúde pública, da saúde suplementar, quais são as principais tendências, para onde nós estamos caminhando, o que a tecnologia vai contribuir, né, para fomentar e ajudar a superar todos esses desafios, né? E como que tudo isso está ligado, né, à sustentabilidade do setor da saúde também, né? Porque o setor da saúde hoje ele passa por várias revoluções importantes ao mesmo tempo, então tá todo mundo tentando descobrir como seguir, né? E aí, entrando até no tópico de políticas públicas, né? Políticas públicas é um dos principais temas que a gente acompanha, né, no Futuro da Saúde. A gente sempre tenta trazer, de fato, essa discussão muito profunda. E é um desafio, né? Porque a gente acompanha, todo mundo acho que vê aqui no Brasil, né? Muitas coisas no Brasil só andam quando você tem uma política pública, quando você tem uma lei. Então, fomentar essa discussão, trazer informação e ajudar tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas a, enfim, tomarem decisões mais embasadas é fundamental, né? Eu sempre comento assim, né, trazendo o tema já para a questão de doenças raras, né? Mesmo num tema mais abrangente como o câncer, né, a gente já tinha uma política nacional de câncer, agora a gente acabou de passar por um processo que está em reta final aí de aprovação de uma nova política, atualizando. Mesmo um tema tão abrangente ainda é uma dificuldade, né, você fazer aquilo acontecer, você levar as informações para parlamentares e transformar aquilo numa coisa que de fato seja prática, né? Para a doença rara isso é mais difícil ainda, né? Porque o interesse, infelizmente, acaba sendo menor, o apelo público, muitas vezes, também acaba sendo menor. Então, você mostrar a dificuldade, o impacto, como algumas ações podem surtir efeito naquilo lá, é muito mais desafiador, né? Então, o Futuro da Saúde tem esse olhar, né, de trazer um pouco dessas demandas, e a gente vê muito isso, ouvindo nas entrevistas, os porta-vozes que conversam com a gente, né, de executivos de empresa, até consultores, até pessoal do governo mesmo,
a gente vê muito disso, um interesse cada vez mais crescente, mas ainda muito desafio, né? E muitos desafios que às vezes só andam com a mobilização social, a participação social, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje também, né? Obrigado, Vinícius. Realmente legal a gente ver assim uma organização estruturada com esse cunho jornalístico, né, de comunicação, para mobilizar para temas que são difíceis mesmo, né? Falar de dança rara não é uma coisa fácil. Até faltou só fazer o meu merchan aqui, né? A gente tem uma newsletter que circula toda quinta-feira, então já convido a todos também para se inscreverem, é gratuito, né? Então é legal, quem tiver interesse, só entrar no site e se inscrever lá, porque toda quinta-feira a gente manda um pouco dessas notícias, né? Reportagens que a gente faz, mas também um olhar do que está acontecendo de importante na saúde aquela semana. Então já deixei meu merchan feito aqui já. Passa o site aí também agora. Então, futuro, né? Esse não tem muito segredo, é futurodasaude.com.br. Perfeito, cara, obrigado. E aí, assim, Adriano, eu acho que você trabalha com uma associação de pacientes, né? E aí você vem com essa história de uma família, né? Que com essa doença, né, tão comum dentro da tua família. Nos conta um pouco do trabalho da associação, como é a tua jornada, como é que foi, né? O que representa ser presidente numa associação de Fabry? Tá certo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. E eu não posso falar da jornada da associação sem falar do início de tudo, porque senão eu perco eu tenho que falar. Então, fazem 20 anos que tem a medicação e faz 16 anos que a associação existe. E lá na minha família, eu casei com 16 anos, pensa. Quando eu casei, o meu marido ele já sofria de dores. A gente ficou 25 anos casado e eu não vi ele nem um dia dos 25 anos sem dor. Nenhum. E tinha esse problema dele, dos irmãos dele, da mãe dele. A mãe dele nunca teve diagnóstico, infelizmente, e ela era conhecida como maluca, como louca, porque ela tinha os sintomas que não apareciam em exame nenhum e nada. E aí meus cunhados faleceram, 2, 3, antes do diagnóstico. Um outro cunhado teve um problema renal, foi no médico, e o médico, por acaso, lembrou de um pezinho de página que ele leu na faculdade que falava sobre Fabry. E aí ele falou, quem sabe? Aí fez lá, chamou o pessoal. Foram 14 pessoas da minha família, de Kombi, na época, fazer a coleta. Dessas 14, 12 tinham Fabry. E aí o que a gente fez? Na época, fez uma festa. Porque tanto tempo, tudo que era para ir, tudo que era médico, tudo que era rezador, o que fosse que falasse, a gente ia, né? Então, aí descobri, chegar ali num ponto final, no caso de descobrir o que tinha, foi um divisor de águas para nós. E aí tá, tem Fabry agora. Tem tratamento? Tem. E agora? Aí tá, não tem no SUS, aí faz toda aquela correria que a gente teve que fazer para eles começarem a tratar. E aí meu marido, na época, falou, mas se nós aqui demorou tanto tempo, será que não tem mais gente que tem? Aí a gente criou a associação, né, com 13 pessoas, 12 da família, mais um jurídico, 13. E ele não caminhava, ele já tinha tido AVCs, então ele não caminhava, mas ele dirigia, sabe? Se eu falar demais, você me corta. E ele dirigia, então eu colocava ele dentro do carro, e ele ia e nós fomos de cidade em cidade falar de Fabry. Com o escasso material que a gente tinha na época, na internet não tinha quase nada. E dessas idas assim nos municípios vizinhos, nas cidades, nós encontramos mais 50 e poucos pacientes que estavam ali, sabe? E todos com a mesma história de dor, história de... Não tem história, só mudava o endereço, a história em si não mudava. Então, aí a associação cresceu de uma forma que a gente não esperava, sabe? Muita gente aparecendo. E é o trabalho que a gente faz até hoje, é falar de Fabry. Que eu tenho um médico que ele fala assim, a gente só encontra o que conhece. Né? Então, eles têm que conhecer, as pessoas têm que conhecer para saber e mudar um pouco a história de vida, porque o meu marido ele faleceu com 44 anos, mesmo tratando, mas o tratamento chegou muito tarde para ele, né? E a idade de tratamento, até acho que está na consulta pública a partir de 8 anos, muda totalmente a vida das pessoas, muda muito.
Então, é isso que a gente faz, né? A gente fala de Fabry sempre. Super é comovente, né? A gente ouvir isso, assim, é uma jornada de dificuldades, mas de superação também, né? Muito legal de ouvir isso. E aí, Casou com o seu marido, você já sabia que ele tinha Fabry ou não? Não, ninguém sabia. Na época era reumatismo. Né? Todo mundo tinha reumatismo na família. Até um adendo aqui, ele usou corticoide a vida toda. E também causou outros problemas, né? Porque o tratamento errado também causa outros problemas, né? vou voltar agora para o Vinícius Martins, assim, até porque a gente estava falando de dores, e aí você queria fazer até uma dinâmica com a gente, mas nos contar um pouquinho como que é se sentir um pouquinho com o Fabry, ou como é que é essa... Acho que a maior dificuldade é uma doença invisível, né? Então você fala, pô, quantas vezes não foi no... Eu peguei um ônibus, não podia sentar porque não apresentava nada, ou vou falar com o professor de educação física, poxa, eu tô cansado, eu tô com dor, para de frescura. Isso até hoje, viu, gente? Eu acabo falando da doença, mas até hoje, até em trabalho meu, eu acabo ouvindo esse tipo de coisa. E aí, como que eu vou explicar a dor que eu tenho, uma dor interna, para a pessoa, né? Então, a gente vai criando alguns meios, né? Então, primeiro, falando um pouquinho, só antes, que eu falei que ela pega esses órgãos, eu não acabei citando alguns sintomas, né? De paciente, o que é o difícil diagnóstico? Porque cada paciente tem um tipo de sintoma, né? Então, às vezes, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais grave. Normalmente, por ser uma doença no cromossomo X, e o homem só tem um X e um Y, no homem acaba sendo um pouquinho mais grave do que na mulher, que acaba tendo um X mais saudável. Então, o homem acaba sofrendo um pouquinho mais, né? E então, por exemplo, pega a parte do coração. Então, tem um problema de arritmia, tem um coração dilatado. Minha mãe soube que minha mãe internou pela primeira vez essa semana. Está saindo hoje, mas por conta de problema de arritmia, muito grave. Então, pega sistema nervoso. Eu, Vinícius, sofro bastante com o sistema nervoso. Então, o que eu acabo falando? Que umas dores parecidas com quem sente fibromialgia. Então, a gente tem formigamentos na mão e no pé. Né? Sabe quando a sua mão, você senta em cima da sua mão ou fica muito tempo parado, aí você sente aquela dormência? E aí, quando acorda, sente um pouquinho formigando. Só que, normalmente, esse formigamento nas pessoas que não têm a doença não dói. A gente dói bastante, não é o tempo todo. Então, às vezes, quando a gente fala de dor, e vai falar para o médico, de 0 a 10, qual é o tamanho da sua dor? Então, é uma pergunta que eu faço até para quem tem dor de cabeça, para os meus amigos. Então, é muito, muito importante a gente saber a quantidade da dor da pessoa. Né? Putz, está 10, a pessoa está morrendo, eu preciso ir no hospital. Está 6, está 5, está 4, está suportável. Então, esse formigamento é como se fosse várias agulhas me furando. Outro tipo de dor que a gente tem são pontadas, e aí essas pontadas eu gostaria de trazer uma dinâmica para vocês. O que é viver com dor, né? Então, eu vou pedir, claro, quem não quiser, tá tudo bem, mas para a gente beliscar um pouquinho o braço. Tá? Então, a gente belisca um pouquinho mais fraco, tá? E vai beliscando mais forte, mais forte, mais forte. Tá? Bem mais forte, legal. E aí a gente para de beliscar. Parou. Vou beliscar de novo. Belisco, belisco, belisco mais forte. Tá? Vamos trabalhar agora? Vamos fazer uma leitura? Vamos falar numa palestra? Belisca mais forte agora. Então, vamos namorar? Vamos fazer... Eu, no meu caso, quantas vezes eu fiz um show e minha mão estava doendo e eu estava tocando guitarra e eu tenho que estar feliz, né? Em 2015, toquei no Allianz Parque, deu uma pontada no meio do negócio e tinha 16 mil pessoas olhando. Então, a gente tem que manter a pose. Né? Isso é uma das dores que a gente sente, fora dores musculares, na lombar. Também um dos sintomas que a gente acaba sentindo ou a pessoa ela pode não transpirar ou transpirar. Eu acabei nem falando com a Mari, né, quando a gente conversou, mas o que passou calor essa semana? Quem não tinha ar-condicionado, ventiladora na rua? Quem ficou assim, tipo, embaixo do sol por meia hora? Como vocês se sentiram? Então, no meu caso, eu acabo não transpirando. Então, quantas vezes eu tive que entrar no ônibus
voltando para casa, sem ar-condicionado, e num sol até que 30 graus, mas em 1 hora eu pego 40 graus de febre. E eu estava muito bem, né? Então, acho que o calor dessa semana foi um trauma, foi um... Então, até, assim, a gente fica meio angustiado. Ontem eu fui para casa de uma amiga, sorte que ela era médica. O Uber, ela entendeu que eu falei que eu não conseguia sair de casa, eu viro meio vampiro. E o Uber não tinha ar-condicionado, eu quase quis matar o Uber. E eu cheguei e eu falei, pô, Mari, tem gelo aí? Ah, não tem. Tá, mas aí tinha uma garrafa de água, ela colocou um pano nas minhas costas, sorte que ela era médica, então ela me ajudou e tive que me refrescar. Então, viver com febre é um pouquinho disso, lidar com a dor, lidar com a questão emocional, depressão, ansiedade, e também a gente saber que doenças raras, às vezes tem uma doença rara que é pior que a sua. Então, é um pouquinho dessa dinâmica. Todo mundo aqui sente dor, todo mundo tem algum tipo de problema, mas é só um ponto. Eu gosto de ser o tipo de paciente que não quer sofrer, não. Quer servir de inspiração, mas tem uma dificuldade, só que por isso gera uma empatia pelo outro. Então, hoje, no meu trabalho, eu sou ambulatório, né? Eu ando com vários medicamentos, aí a pessoa não sabe o que tem, eu acabo perguntando e falo, pô, toma uma dipirona. Então, então acaba sendo isso, tá bom? Obrigado, cara. Acho que é super impactante a gente entender melhor assim desses sintomas, né? E aí, Vinícius Romero, né? A gente estava falando assim de que é difícil diagnosticar sintomas meio inespecíficos, depois difícil de ter acesso ao tratamento. E aí eu queria que você trouxesse uma reflexão, né, de como a sociedade civil tem se comportado nisso e qual é a participação da sociedade em melhorar, né, diagnóstico, tratamento, acesso. Eu gosto até de trazer um pouquinho antes, né? Nós estamos passando por um momento de transformação da sociedade como um todo, né? E apesar de parecer um pouco batido, né, eu sempre cito um exemplo da Netflix, assim, né? Por muitos anos a gente viveu consumindo produtos, notícias e tal, que eram jogados pra gente, né? A gente consumia e pronto. No caso da Netflix aqui, fazendo um paralelo, né? Às vezes a gente tinha que assistir um programa, uma série, naquela hora, daquele jeito, porque não tinha outra opção, né? Então, eu uso esse exemplo para mostrar como a sociedade está se transformando no sentido de ter mais ferramentas, mais meios de comunicação e se empoderando, né? Hoje em dia a gente toma as nossas decisões, a gente assiste um programa, um filme da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, como a gente quer. E isso tem acontecido em diversas frentes, né? As redes sociais, por exemplo, abriram um canal porque agora a gente não só recebe a informação, mas agora a gente também consegue ser informação, a gente consegue expressar a nossa opinião tem espaço hoje em dia, tem voz, né? Então, essa é uma transformação da sociedade muito forte, que a gente está passando, talvez, nos últimos 10 anos, lá com as primeiras redes sociais, né? Mas agora muito mais forte, né? Com várias redes sociais e tudo mais. Então, é uma transformação vigente e que está todo mundo se adaptando. Mas a gente já vê muitos exemplos de mobilizações sociais que foram muito potencializadas, né? Com essas novas ferramentas. Então, até trazendo alguns exemplos aqui que a gente lembra, né? Acho que voltando lá atrás, vocês lembram a campanha, por exemplo, do câncer de mama? Lembra? Na televisão, as pessoas com a camiseta com a bola preta, branca e azul. Aquilo foi um exemplo lá atrás, né, que a gente viu. Mais recentemente, as redes sociais, com influenciadores, com também artistas, né, continuam fomentando isso. Então, a gente teve aí, recentemente, pegando minha colinha, né, teve o caso do transtorno do espectro autista. Em 2022, né, a ANS acabou tirando umas restrições de limitação de sessões de tratamento, né, para quem era do transtorno do espectro autista. Foi fruto de uma mobilização social que aconteceu e que, inclusive, teve o apoio, além de toda a participação de pacientes, familiares, médicos, do Marcos Mion, né, que ele aproveitou também, ele tem essa voz, né, ele tinha esse lugar de fala e acabou falando.
Não vou me aprofundar tecnicamente aqui, mas a gente viu recentemente a lei do rock. Para a gente que cobre jornalismo de saúde, foi uma coisa meio até inimaginável, assim, né? A mobilização que teve mesmo, né? Inclusive, uma decisão do STJ de um jeito, e sem tomar juízo de valor, tá? Mas uma decisão de um jeito que depois teve uma mobilização muito forte, de novo, de sociedade, de pessoas conhecidas, que acabou virando um projeto de lei que foi muito rápido, a tramitação, que foi aprovado muito rápido, também fruto de mobilização social. E também trazendo assim para um âmbito mais genérico, né, até de outros setores, né, o meu xará, o Vini, aqui estava falando do calor hoje em dia, né, mas olha o que aconteceu, por exemplo, com aquela ativista, a Greta, entendeu? Na parte de aquecimento global. Ela se uniu, mobilizou, teve o espaço, né, de poder falar em assembleias internacionais, mas ela virou praticamente um ícone, né, desse ativismo, né? Então, assim, é um momento onde a sociedade tem uma voz muito mais forte, ela está empoderada e tem essa chance de conseguir fazer uma mobilização muito mais forte. Acho que mais para frente a gente até pode bater mais um papo, mas essa mobilização ela tem que ser também muito estratégica. Ela tem que ser organizada, ela tem que ter uma série de coisas ali também para, de fato, ela ser efetiva, né? Mas o momento, acho que é único, assim. A gente nunca teve tanta voz, tanto empoderamento como sociedade para conseguir fomentar mudanças, né? Perfeito. E aí, assim, eu queria a tua perspectiva nesse mesmo tema, Adriana. O que você acha, assim, realmente da associação de pacientes, dos indivíduos, dos familiares, para a mudança das políticas de saúde? Como que a gente consegue realmente ajudar e qual é o papel da associação e dos próprios familiares, pacientes, né? Então, hoje na associação somos 530 associados pacientes, mais os familiares todos, né? E essa mobilização, esse olhar, assim, essa nova chance para a FABRE é uma coisa que inédita, né? Já aconteceram outras consultas públicas, mas agora eu acho que é a nossa chance mesmo. O pessoal está se mobilizando bastante, está fazendo a parte deles. E eu queria pedir, né, para as pessoas que participem, que façam sua parte ali, porque eu até falei com o pessoal aí, a música preferida do meu marido era o Astronauta de Mármore, que falava que era só uma chance para viver sem dor. Então, é só essa chance agora que a gente está pedindo para as pessoas, né? Como associação, e para o público em geral, para as pessoas que elas participem, porque os pacientes, às vezes, eles cansaram, né? E eles não aguentam mais, eles correram tanto, eles fizeram tanto, que eles não têm mais força. Então, depende de nós ajudar eles agora, sabe? E aí, se puder falar, eu queria também pedir, porque quando o meu marido faleceu, meu filho tinha 4 anos, o menor. E eu tenho na minha cabeça que quando eu cheguei e falei para ele, olha, Samuel, aconteceu isso e isso. Ele disse, não pode. Então, é a chance de outras famílias não passarem por isso, né? De nós mudar a história, literalmente, das famílias, das pessoas com FABRE e o futuro, né? Mudar o futuro. Perfeito. É muito impactante te ouvir, assim, né? Acho que a gente se emociona e esse é um chamado para ação, né? E aí eu queria ouvir de ti, Vinícius. O que você... De ti, Vinícius, é ótimo, né? Do Vinícius Martins, como que você acha que a gente pode fazer essa mobilização através de redes sociais, de outras formas, e você mesmo, com o grupo de pessoas que você convive, o que você acha que pode ser feito? Como que deve ser feito esse tipo de mobilização? Primeiro, comunicação, né, gente? Quanto mais a gente fala de determinado assunto, quanto mais a gente aborda determinado assunto, há uma cadeia de mudanças dentro de quem vive a doença, né? Então, hoje, é até engraçado, na escola o pessoal falava, Vini, pelo menos você não tem câncer. Porra, mas que bosta. Desculpa a palavra. Mas por que o pessoal fala de câncer? Porque todo mundo conhece câncer. Hoje o autismo, você falou muito bem, o Marcos Mion, conheci, grande pessoa. É muito conhecido o autismo. Então,
quando a gente fala quanto mais a gente fala de doenças raras, mais a comunicação, mais há entendimento da sociedade perante o paciente, perante a pessoa que tem doença, há uma mobilização maior em questões de consultas, né? Eu não tenho dúvidas que se isso vai para o SUS, as pessoas acabam conhecendo o nome, né? E dentro de médicos também. Quantas vezes eu não expliquei a minha doença para uma turma de 15 residentes que não sabiam? Num bar que eu trabalho, às vezes eu encontro um médico ou outro, e eles falam, pô, Vini, você sabe nomes que o pessoal do primeiro e segundo semestre ainda não sabe. Então, é muito importante a conscientização e a divulgação da informação da doença para que há um acesso maior de tratamentos até para quem é doente. Poxa, a gente vê o caso da pandemia. Eu fiquei muito impressionado como o mundo inteiro sabendo da Covid e o mundo inteiro se mobilizando para achar um tratamento de uma doença de uma vacina que a gente sabe que leva muitos anos para ser produzida. Então, eu imagino que quanto mais a gente fala e quanto mais a gente divulga, mais a consciência da sociedade dentro da nossa doença. E a gente vê, por exemplo, eu sou músico, né? Então a gente vê uma Lady Gaga tendo fibromialgia, a gente vê uma Selena Gomez tendo doença de lúpus, né? Um filme que sai na Netflix falando da doença de lúpus, romântico, super, muito bom. O Andreas Kisser falando sobre cuidados paliativos, porque a esposa dele precisou também. O Andreas Kisser do Sepultura. Né? Exatamente, conheci ele também. Então, quanto mais a gente fala, então esse é o pedido. E a gente cansa. Eu, em si, eu não canso muito, eu posso falar por 3 horas aqui. Mas a gente vê minha mãe internada, cansando de falar sobre a doença, e não nem para médicos, nem para a sociedade, mas às vezes até para a própria família, que não entende a nossa doença. Quantas vezes eu não briguei com um tio meu que falou que era uma síndrome, que não era isso, que eu só estava me vitimizando? Eu falei, pô, não é bem assim. Né? Então, falar, é comunicar. Falei até com o pessoal do marketing. Quanto mais a gente comunica, estampa isso, melhor para a gente, para todos os envolvidos. Eu ia até fazer um parênteses aqui, né? Você falou da informação dos próprios médicos, né? A gente já começa a ver até em reportagens que a gente acompanha, né? A questão da tecnologia e da inteligência artificial, ela pode ter um papel bem interessante nisso, porque vai chegar um momento, e já tem experiências acontecendo lá fora, e até mesmo aqui no Brasil, que o médico ele vai estar ali com o paciente na frente de um computador, preenchendo o prontuário eletrônico na hora. Esse prontuário eletrônico, conforme os sintomas que ele vai preenchendo, o sistema já vai ajudando o médico a guiar. Então, pode ser que no futuro isso seja mais fácil até para o médico residente ou até mesmo para o médico experiente. O computador pode talvez já dar, a inteligência artificial pode dar um caminho ali e falar, dá uma olhada nessas possibilidades. E aí o médico, com a experiência dele, pode concluir isso, né? Mas é um caminho muito interessante que está acontecendo. O problema da nossa doença é o diagnóstico tardio, né? Então, eu tive a sorte que eu fui diagnosticado muito cedo, com 13 anos. Mas eu também fui entre um dos mais jovens do mundo inteiro a já ter proteinúria, né? Então, a perca de proteína pela urina. Então, já tem que ter o tratamento. Então, se tem o avanço da tecnologia ajudando isso, o diagnóstico feito de uma maneira muito mais rápida melhora. Né? Não só para doenças de Fabry, a gente vê transtornos mentais, como a bipolaridade, então outras doenças que são demoradas para ter o diagnóstico. Então, isso, com certeza, a gente torce. Não, perfeito. E eu queria seguir no teu raciocínio, assim, Vinícius Romero, né? Agora a gente está com essa consulta pública da Conitec, né? Para a incorporação, então, de uma medicação para tratamento de doença de Fabry. Qual é, na prática, assim, o que pode ser feito? O que deve ser feito? Qual é a tua mensagem, assim, você como um comunicador também? A gente estava conversando até nos nossos alinhamentos, né, antes de vir para cá. Apesar de ser um processo, de certa forma, bem estabelecido já, né, principalmente na área da saúde, ainda há um desconhecimento muito grande, né, desse tipo de ferramenta, né? Então, um dos caminhos é, de fato,
aprimorar isso, né? Disseminar essas possibilidades de participação, né? E eu até fiz a minha colinha aqui, né? Tem um processo já, tanto na saúde pública quanto na ANS, já bem fechado já, assim, digamos, dá para você mapear ali até 10 etapas, a partir do momento que você faz uma submissão de uma tecnologia para ser incorporada, até de fato ela ter uma decisão final, tem 10 etapas ali, mais ou menos já bem mapeadas, né? E mesmo antes da consulta pública, as pessoas já podem participar, tem possibilidade da participação da sociedade, né? Está avançando, né? A Conitec, por exemplo, que é a comissão responsável por fazer essa avaliação para a saúde pública, ela foi formada em 2011. Então, nós estamos aí com quase 12 anos, né, de Conitec. Então, o processo está evoluindo de lá para cá, mas, querendo ou não, tem um processo ali, né? E na ANS tem uma comissão também que é a CoSaúde. Então, ela também ali, basicamente, o processo é muito similar, é muito parecido, né? E dentro das etapas que é possível participar, se você olha a lei mesmo, até a submissão da tecnologia, em tese, qualquer um poderia fazer. É difícil você fazer a submissão, porque você tem que ir lá implementar um dossiê com um monte de informações qualitativas, técnicas, financeiras, médicas. E às vezes um cidadão comum não consegue participar, mas em tese ele poderia participar. Aí depois de algumas etapas você tem a reunião preliminar, que antecede também a consulta pública. Essa reunião preliminar da comissão, ela é feita para ter essa conversa, essa primeira análise. Eles já fazem umas análises anteriores, mas chega nessa reunião para de fato discutir com pessoas, né? Pessoas da comissão e convidados. Então, também é uma oportunidade. Tem ali a chance que eles até já nomeiam, né? Hoje em dia acho que chama paciente, perspectiva do paciente, mas no passado se chamava paciente testemunho, onde o paciente pode ir lá nessa reunião preliminar e dar a visão dele. Tudo bem estruturado, tem 10 minutos para falar. Então, de novo, eu falei de ser estratégico porque em 10 minutos já aconteceu de um paciente ir lá e ficar... sei lá, só expondo como é viver com aquela doença, mas às vezes ele acaba não sendo tão qualitativo para a tomada da decisão, entendeu? Eu queria até entrar nesse ponto. Eu vejo muito, a Adriana até pode me ajudar aqui. Eu estava conversando no IGIM, que é o lugar que eu faço tratamento, como eu vejo muitos pacientes com uma classe social mais baixa, e meu próprio tio, por exemplo, não sabe explicar a doença, eu puxo muito a orelha dele. Então, que de novo, entra a tecnologia, entra o acesso à informação, de pessoas explicando a doença de uma maneira um pouquinho mais fácil, e aí acontece esse tipo de coisa, nós, pacientes, não vacilamos com a oportunidade que a gente está tendo. Então, e aí é o meu ponto também. Porque as pessoas acabam me chamando muito para falar, porque eu tive estudo, porque eu tive uma estrutura. Felizmente, eu venho de uma base familiar que, quando houve o diagnóstico, não teve um abalo estrutural muito grande, né? Como a gente sabe que tem diagnósticos que o pai vai embora e tudo mais. Então, quanto mais a divulgação do conhecimento, junto com a tecnologia, mais o paciente também ele entende a própria doença e aproveita oportunidades como essa. É isso. E aí, além da reunião preliminar, depois aí sim você chega numa consulta pública, né? Que aí é aberta, você se faz o login lá no sistema do governo hoje, preenche os dados e faz a sua contribuição. E aí, pelo que a gente ouve também nas nossas coberturas lá, né? Acaba tendo ali um mix entre quantidade e qualidade, né? Porque tem muita gente que se organiza ainda e acaba fazendo o tal do copia e cola. Aí você pode ter lá 200 mil contribuições numa consulta pública, no copia e cola, que às vezes quem vai fazer a análise depois pode até falar, mais um. Mas, ao mesmo tempo, isso chama a atenção dele. Fala, peraí, 200 mil contribuições aqui? Opa, deixa eu dar uma olhada. Mas a mescla disso com a qualitativa é interessante, entendeu? Isso tudo, assim, tanto para a saúde pública quanto para a ANS, tá? Aí eu anotei até algumas dicas gerais aqui pelo que a gente tem visto, né, por aí. Como eu falei, a participação qualitativa, isso é bem interessante, né? Mesclar essa quantidade com, de fato, qualidade, que vai ter relato de experiência, números, impacto de qualidade de vida com determinada terapia,
as pessoas que têm condições de falar, até mencionar a questão de custo-efetividade. Então, tem uma série de questões que vocês podem colocar numa consulta pública para fomentar isso, né? Mobilização de profissionais e pessoas de diferentes alçadas. Isso também é muito rico, porque você dá visões diferentes. Então, é o paciente, mas é o médico, a sociedade médica, a associação de pacientes, cuidadores, familiares. A diversidade de contribuições também pode ser um fator de ajuda, né? Como a gente estava falando aqui, diferenciar os potenciais. Às vezes uma pessoa escreve maravilhosamente bem, pode fazer uma baita contribuição numa consulta pública por escrito, como, por exemplo, o Vini aqui poderia ir numa reunião preliminar, porque ele tem uma habilidade melhor de comunicação verbal numa reunião presencial. Então, também é interessante fazer essas observações, né? Coisa também que a gente ouve muito lá no Futuro da Saúde, acompanhar o processo. Se a pessoa, a sociedade, seja lá quem for, tem interesse, é possível você conseguir acompanhar aquilo. As reuniões, por exemplo, são transmitidas ao vivo no YouTube, nos canais dos órgãos. Você pode assistir. Na hora da consulta pública, por exemplo, os documentos que foram utilizados para chegar lá, o dossiê, o relatório, está tudo disponível. Você pode ler, você pode entender. Onde é que foi um ponto forte de análise aqui que já está pontuado? Onde está o ponto fraco? Onde a gente pode, de fato, ir na veia ali e tentar influenciar, né? Trazer informação para ajudar o tomador de decisão a colocar. E até mesmo pesquisar, né? Fazer avaliações internacionais, no sentido que, assim, a gente vê, às vezes, que os órgãos, tanto público quanto privado, eles se baseiam muito, por exemplo, em quatro agências pares, né? Dessas comissões no mundo. A do Reino Unido, da Escócia, da Austrália e a do Canadá. É outra fonte de consulta. Você pode entrar nesses países e falar, deixa eu ver se esse medicamento aqui está incorporado lá. É um argumento que é possível utilizar. Então, assim, falando de comunicação de novo e informação, que a gente tem debatido muito, né, aqui, informação é fundamental. Então, também tem esse lado, sabe, de você fazer essa lição de casa, que vai culminar com esse processo da participação numa consulta pública ou numa oportunidade dessa, que tem chance de fazer influência, né, na decisão. Então, é muito complexo, mas tem caminhos e eles já estão, de certa forma, assim, estabelecidos. E está evoluindo, mas tem muito a melhorar. Perfeito. Mas tem um caminho legal aí já. Não, muito legal. Acho que você viu passo a passo, as dicas aí foram super valiosas. Eu queria perguntar a tua perspectiva, Adriano. O que você, assim, falando com os familiares, falando com pacientes, assim, como eles se sentem à vontade, o quanto eles se sentem interessados, o quanto eles ficam intimidados em participar de uma consulta, o quanto conhecem sobre a consulta? Não muitos conhecem. A gente está levando esse conhecimento, né, para as pessoas. As pessoas estão engajadas, as pessoas da associação estão engajadas para ajudar quem não conhece, quem não sabe. Porque aí até falei para o Vinícius, né, tem pessoas que elas moram na roça, elas não vão ter acesso à internet, a um celular, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ir lá ajudar, engajar o pessoal da Secretaria da Saúde, do município, né, falar sobre isso e ajudar. E é importante também que as pessoas saibam que o remédio tem. Ele só não está chegando às pessoas. Então, isso vai fazer com que a medicação chegue até eles, né? E precisa. E a gente conhece e vê por experiência a diferença que faz na vida das pessoas tratar e não tratar. Ou trata 1 mês, 2, 3, para. Né? Então, assim, vai ser muito importante essa medicação entrar no SUS. E outra, que a medicação entrando, o reconhecimento também entra. Porque a pessoa com FABRE, ela não tem direito a se aposentar, ela não consegue um auxílio saúde, e quando ela vai procurar uma consulta no SUS, no posto de saúde, ela tem FABRE, ela não está na lista nenhuma, nem na lista do SUS, nem nada, sabe? Ela não tem. Então, assim, já... Muito pelo contrário, né, Adriano? Às vezes a gente tem que dar uma burlada no sistema. Eu não consigo nem pegar transporte público, pô. Eu fico pé da vida. Então eu tenho que falar que eu uso cadeira de roda, mas eu não uso cadeira de roda, ou alguma coisa assim. E às vezes até andar com bengala para o pessoal entender. É exatamente isso. E aí, FABRE não tem cara, né?
Tu não pode chegar numa emergência ali morrendo de dor, com uma dor horrível, ninguém vai passar na frente porque você não tem nada. Então, eu acho que isso vai trazer muito reconhecimento e vai fazer as pessoas conhecerem, até porque também é uma coisa assim, uma medicação tão cara que é para a Fabry, e aí ela chega ali, a pessoa vai lá e faz na veia, vai chegar em casa e não tem um prato de arroz e feijão para comer. Então, trazendo eles para o sistema, para ser reconhecidos, eles vão ter essa ajuda até que eu repito, do auxílio-doença, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, vai mudar tudo. Perfeito. Vocês veem que assim, esse assunto é muito emocionante, né? Emotivo, mas nos motiva também, né? A ter uma participação ativa. Essa consulta pública, ela, como foi dito aqui, ela é aberta para toda a comunidade, né? Profissionais de saúde, todos nós podemos participar, seja um comentário qualificado ou muito simples, mas o convite é realmente que as pessoas vão lá e deem a sua opinião e para a gente tentar garantir realmente que mais pessoas possam ter essa opção, né? Se é que é o tratamento adequado para ele, né? Que ela possa ter essa opção. Passa rápido 1 hora, né? Então eu gostaria muitíssimo de agradecer aos 2 Vinícius, né? A Adriana pela presença, pela abertura, pela sinceridade, pela motivação, pela sensibilidade, pelo carinho que vocês passaram nessa discussão tão importante. E essa consulta fica aberta até o dia 20, né? Então ainda tem um tempo para a gente contribuir. Muito obrigado a todos. Obrigado pela audiência aqui na Sanofi, nas redes sociais, nas redes que estão abertas, e a gente se encontra no próximo Sanofi Lab. Abraço a todos.